Olá! Boa noite, meninas! Muito bom estar aqui com vocês hoje novamente. Sejam muito bem-vindas ao nosso quarto encontro da semana, a nossa quarta live do Desafio da Menopausa. E hoje a gente vai falar sobre estilo de vida, né? Como a gente vai viver a menopausa com leveza, mesmo quando parece que o nosso corpo está jogando contra a gente. Então, hoje a gente vai tentar conectar tudo aqui que a gente já viu até agora, desde o início da semana até agora, para a gente realmente transformar nossos sintomas e viver com muito mais leveza, que é o que a gente precisa. Vocês já perceberam que o nosso corpo está mudando, né? Mas a forma como a gente lida e cuida da nossa menopausa pode mudar tudo. Você está se sentindo sobrecarregada? Como que está seu estresse? Seu cansaço físico e mental? Conta aí para mim. Coloca aqui nos comentários. Já manda para mim. Olha, o que eu sempre falo. Separa papel e caneta na mão. Hoje eu vou passar algumas dicas simples, mas também muito importantes, significativas, que ajudam muito nos nossos sintomas. Eu vou até dar uma baixada no tom de voz, falar de uma maneira mais calma, mais tranquila, porque hoje é um dia para a gente tentar relaxar, né? Fazer uma aula mais tranquila, sem, assim, sem tanta coisa para encher nossa cabeça, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Ser uma aula mais tranquila, de mais relaxamento. É isso que eu quero. Que vocês consigam pensar na reconexão, tá? E essa frase aqui tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Permita-se. Permita-se reconectar, relaxar, cuidar de você mesma. Então vamos começar. Depois vocês deixem aí nos comentários o quanto você está cansada física e mentalmente. Então, hoje é o nosso quarto encontro, tá? Então, na segunda-feira a gente falou sobre uma alimentação que desinflama. Na terça-feira a gente falou de suplementos estratégicos que melhoram os sintomas. Ontem a gente falou sobre fitoterapia que alivia os nossos sintomas. E hoje a gente vai falar sobre estilo de vida, que também faz parte de um pilar importantíssimo para a gente aliviar os nossos sintomas na menopausa. Vocês sabiam disso? Se você fizer uma alimentação, uma suplementação, uma fitoterapia, mas não tiver um estilo de vida saudável, que eu vou mostrar o que é, isso tudo pode ser que não resolva, tá? Então vamos começar. Eu já falei com vocês na segunda-feira, mas a gente está vivendo nesse período de menopausa, na verdade, a gente está num período de sobrevivência. A gente está num modo sobrevivência. E a gente precisa encontrar a trilha, o caminho certo para o equilíbrio para os nossos sintomas, certo? Então a gente cuida, a mulher, ela cuida de tudo. Do trabalho, da família, do vizinho, do papagaio. Ela cuida de tudo, mas ela tá ali, ó, em último lugar na fila. Vocês já repararam que vocês estão assim também? Porque a mulher, ela cuida, ela já vem com isso desde criança, né? De ter que cuidar, né? Algo que ela carrega. Só que ela vê todo mundo na frente dela antes dela mesma. E isso é um erro. Porque chega nessa fase tão importante para nós, que se a gente não se cuidar, a sobrevivência vai dominar. E é isso que eu não quero em vocês, tá? Eu quero o equilíbrio. Então, quando a gente está assim na sobrevivência, o que acontece? O nosso cérebro entende esse estresse, essa sobrecarga como uma ameaça. E o que o nosso corpo faz? Aumenta o cortisol. O cortisol, que é aquele hormônio que em altas doses é o hormônio do estresse. Então ele vai piorar os nossos sintomas, vai piorar fogacho, vai piorar a ansiedade, vai piorar o cansaço, vai diminuir libido, vai fazer a gente ganhar peso. Então o cortisol elevado vai assim atrapalhar muito os nossos sintomas. Então não é só menopausa, é o estresse mais a menopausa que a gente vem vivendo. Esse estresse crônico que aumenta o cortisol
atrapalha a nossa produção de hormônios que já está diminuída nessa fase. Então, aqueles hormônios que estão presentes ali no nosso organismo, com o cortisol alto, só diminui a ação deles, fazendo com que a gente tenha mais sintomas negativos. Então, para a gente, o estresse é muito ruim. Fora que todo esse estresse, o aumento de cortisol, vai agir aonde? Diretamente no nosso sono. A gente vai ter um sono picado, irregular, muitas vezes com dificuldade para conseguir dormir. Hoje mesmo eu falei com uma paciente que ela me falou o seguinte: doutora, eu até consigo adormecer rápido, mas quando é da 1, 2 horas da manhã eu acordo. Eu acordo e não consigo dormir mais. Daí eu fico tão desesperada que eu não consigo dormir, eu pego o celular, eu levanto, vou no banheiro, e daí o sono acaba. Ela volta a dormir lá pelas 3, 4 da manhã, e quando dá 6 horas o horário que ela tem que levantar para trabalhar, para cuidar de tudo que ela precisa, ela está exausta. E o que eu falo para vocês, né? Essa fase acaba comprometendo muito a nossa produção de melatonina natural, que é o hormônio que a gente produz à noite e dá o relaxamento. Tá? Ela tem essa melatonina que a gente produz naturalmente, tem inúmeras funções. Melhora a nossa imunidade, inflamação, melhora o nosso sono, relaxamento. Só que o que acontece? Quando a mulher está muito inflamada nesse período, dorme pouco, a melatonina é baixa. Então esse é um grande problema. O sono irregular é um grande problema para nós mulheres nessa fase, tanto da transição para a menopausa como na menopausa, tá? E como que a gente vai quebrar esse ciclo ruim, né? Do estresse, aumento de cortisol, piora do sono e aumento dos sintomas. Existem algumas práticas simples de relaxamento que a gente pode fazer ao longo do dia que vão aliviar muito a ansiedade. Então a gente está naquele estresse, muitas vezes ali no trabalho, a gente está lutando contra o nosso sono, contra a nossa irritabilidade, precisa fazer todas aquelas tarefas domésticas, as tarefas no trabalho, e a gente não consegue. Você já sentiu aquela sensação de que você precisa dormir, mas você não pode? É como se alguém estivesse te cutucando toda hora, você cochila e acorda, cochila e acorda. É horrível. Então é isso, a gente se arrasta ao longo do dia com sono, tendo que resolver diversas tarefas. E isso acaba com a nossa qualidade. Então, quais são essas dicas práticas de relaxamento? Existe uma técnica de respiração que eu até coloquei hoje no grupo de manhã, que é a respiração 4-7-8. Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu mandei, mas essa respiração 4-7-8 vai ajudar a gente a equilibrar a nossa respiração, ter uma respiração mais calma. Então, você percebe, eu estava mais acelerada, falando mais alto. Quando a gente tem a consciência, a gente baixa o tom de voz, fala um pouco mais lentamente. Isso é uma técnica de relaxar. E é assim que eu quero estar com vocês hoje, relaxado. E quero que vocês fiquem relaxadas também. Então, essa respiração, a gente vai fazer uma respiração profunda durante 4 segundos. Segura essa respiração por 7 segundos. E na sequência, você vai soltar o ar por 8 segundos. Eu vou ensinar vocês. Então, a gente vai respirar profundamente, segurar e na sequência soltar. Faça isso num lugar tranquilo, solta os ombros, fecha os olhos e faz comigo. Então, ó. Então vamos de novo? Respira profundamente, segura e solta na sequência. Quando a gente para no nosso dia e faz essa técnica de respiração, 3 vezes. 3 vezes de manhã, 3 vezes na hora do almoço, 3 vezes na hora ali da noite antes de dormir, vocês não sabem o poder que isso tem de relaxar nosso corpo, relaxar nossa mente, encaixar
tudo que precisa ser encaixado. Tá? Isso é muito bom. O toque pélvico que a gente fala, quando você estiver respirando, coloca a mão debaixo do seu umbigo, entre o umbigo e a pelve. Faz uma massagem no seu abdômen. Respira profundamente dessa maneira que eu te falei. É um toque para a gente sentir o nosso corpo, ativar a nossa circulação pélvica. Tá? Parece até uma coisa simples, mas isso tem muito significado.